E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Espero que você tenha assistido aí o nosso vídeo anterior, o que é mobilização missionária, que foi um papo super legal, que a gente bateu aqui, mesmo cenário. Estamos melhorando, galera, a coisa está ficando melhor. Então, assim, fica ligado nos nossos conteúdos, porque a tendência é a gente entregar algo ainda melhor para você, é isso que a gente quer, mas a gente também quer ouvir você. Então, assim, coloca aí nos comentários o que você está achando, se tem algo que você quer acrescentar do que a gente falou sobre o que é mobilização missionária, os outros temas que a gente já postou, vai interagindo com a gente aí. E se você estiver na Rede Mobilize, claro, fala por lá, porque lá a gente interage de uma maneira até bem mais rápida. Mas a gente vai buscar ler todos os comentários, para a gente poder estar trazendo nas próximas semanas um pouco daquilo que vocês interagiram com a gente, beleza? Então a gente está aqui no escritório da MIAF, a MIAF abriu as portas para a gente. Estamos fazendo uma bagunça aqui depois do expediente, mas está sendo super legal. Fica antenado, não é isso? Isso aí, gente. A gente quer realmente ter esse retorno de vocês. A gente quer saber como é que vocês estão recebendo tudo que a gente tem falado aí toda semana, para a gente poder buscar, né, construir outros temas, outros títulos aqui para a gente trazer no nosso bate-papo aí, para poder realmente falar um pouco mais sobre mobilização missionária de forma mais aprofundada. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre trabalho em rede. Isso é algo muito importante na mobilização missionária, principalmente quando você entende que sozinho você não vai conseguir ter um trabalho com tanta... que seja sensível, né, as suas ações no fato que você está querendo atuar, na iniciativa missionária com a qual você quer trabalhar. Enfim, você trabalhando sozinho, teu impacto, obviamente, vai ser muito menor do que você trabalhar em rede. Então a gente vai falar sobre isso hoje. O primeiro ponto que a gente traz é para que você se atente aos desafios missionários. Tenho certeza que você, na sua igreja, já recebeu um missionário, já foi num congresso de missões, já ouviu de alguém algum desafio que está acontecendo no campo. Eu vou trazer um aqui pra gente, já que a gente está na MIAF, eu vou trazer um no contexto africano. Olha, só na África, a MIAF ela tem trabalhado no contexto africano há 130 anos. E na África, a gente considera como MIAF que lá existem 1000 povos ainda considerados não alcançados, ou que não ouviram do Evangelho num percentual significativo para que pudesse chegar a mensagem em todo aquele povo. 1000 povos. Então, assim, pensemos. Você acha que uma igreja, por maior que ela seja, com maior quantidade de recursos que ela tem, eu não estou falando só de recursos financeiros, né? Estou falando de recursos humanos, estou falando de dons, talentos, por maior que ela tenha, por maior que ela seja, por mais que ela tenha, ela sozinha vai conseguir ser sensível num desafio desse tamanho? O que você acha? Difícil, né? Dificilmente ela vai conseguir dar conta de um desafio que a gente está pontuando, hein? Existem vários desafios, né, Felipe? Um desafio. Então, assim, não tem como a gente trabalhar pensando somente na nossa força, nossa capacidade de desenvolver sozinho. A gente precisa pensar além disso. Não há desafios missionários que nos sobraram hoje, né? O Ronaldo Lidório tem dito isso, que hoje sobraram os desafios mais complexos dos mais complexos, que aqueles que eram mais fáceis, de alguma maneira foi iniciado. Não adianta a gente pensar nisso de forma isolada, vamos pensar com o nosso grupo. Nós precisamos pensar além das nossas fronteiras, além das nossas visões. É verdade. E aí a gente pode pensar muito também, né, Felipe, nesse papel do mobilizador também. Assim como uma igreja ela não consegue dar conta de um desafio, né, como a gente está dando aqui esse exemplo, desafio, né, do contexto africano, um mobilizador também sozinho ele não consegue, né, dar conta de mobilizar a sua igreja, né, de envolver a sua comunidade. Então, ele sozinho ele não consegue, né, ele tem um limite, né, tem uma frase que a gente fala, né, que sozinho a gente pode até andar mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Então, esse pensamento também precisa existir para um mobilizador, né, ele precisa construir essa rede de contatos, ele precisa estabelecer essas pontes, esses relacionamentos, para ajudar o próprio trabalho dele enquanto mobilizador na comunidade local dele. Então, entender que uma igreja sozinha também não consegue, né, dar conta da complexidade dos desafios missionários, o mobilizador também sozinho não consegue dar conta, né, dos desafios que existem ali naquele contexto que ele está querendo mobilizar. Então, por isso que é tão importante, né, estar em ambientes que possam facilitar isso,
fazer contatos com pessoas que vão te ajudar a exercer essa função, né, enquanto mobilizador. É isso aí. Então, esse é o primeiro ponto que a gente quer realçar com vocês. Outros pontos que a gente vai falar, eu quero passar agora a dizer sobre a questão da aproximação que você precisa desenvolver de outros mobilizadores, ou de outros mobilizados, melhor dizendo, de outros mobilizados. Por quê? Porque os outros mobilizados, aqueles que já entenderam e querem ser de alguma maneira um instrumento para aproximar a causa missionária da comunidade onde ele está ou das comunidades com as quais ele se relaciona, quando você aproxima essas pessoas, o teu potencial de mobilização ele vai aumentar, porque você tem mais gente buscando informações mais sólidas, mais profundas de como desenvolver uma mobilização missionária eficiente. Então, aproxime essas pessoas, perceba quem são elas dentro da sua igreja, dentro do espaço que você está buscando mobilizar. Quem são elas? Você sabe? Quantas são? Você tem ideia? Isso vai te ajudar. Se você começar a pensar isso, você já vai trazer gente para perto de você que vai conseguir, junto com você, criar um movimento de mobilização mais eficiente. Mas nunca, jamais, perca o foco do não mobilizado. Então entenda bem, procure o mobilizado, mas não deixe de focar o não mobilizado. Vocês trabalham para que esse não mobilizado se junte a vocês entendendo o papel dele. É claro, gente, cada um vai ter um nível de envolvimento, um nível de dedicação para que isso aconteça. Né? Alguns vão se dedicar em tempo integral, outros em tempo parcial, outros vão atuar de cada iniciativa criada. Mas se todos tiverem um conhecimento, uma compreensão do papel que tem na mobilização missionária, nossa, isso não tem limite. É verdade. Deus faz. Com Deus certeza, faz. né, Felipe? Eu acho que é importante também, né, de ter essa compreensão desse olhar, né, Felipe? Desse olhar de alguém que tem que estar atento, né, de aproximar esses que já estão, né, desejosos em se envolver, né, com a causa missionária. Então, se aproxime desses, né, se envolva eles cada vez mais. Né, estabelecer essa rede, esse trabalho em rede, que é o que a gente está vendo falar hoje aqui com vocês, é super importante para que a gente possa fazer um trabalho mais relevante onde a gente está inserido. Então, isso é fundamental, é ter esse olhar atento, né, de identificar quem já está mobilizado, quem já quer se envolver ainda mais e trazer para perto. Mas é claro que não deixando, né, de buscar realmente os não mobilizados, né, e buscar construir aí essas pontes, né, para que a gente possa estabelecer esses contatos com quem ainda não é mobilizado, né. É isso aí. E assim, uma consequência disso, desses dois primeiros assuntos que a gente está tratando aqui, é uma mensagem clara. Não se feche na sua bolha. É muito fácil, gente, a gente se fechar num grupo que tem afinidades com você, que pensam mais ou menos a mesma coisa, ou que gostam mais ou menos das mesmas coisas. E aí você se fechar numa bolha em que você para de atuar exatamente como o mobilizador tem que atuar, que é alcançar os de fora, influenciar os de fora. Então, assim, não se feche na sua bolha. Isso eu estou falando, um grupo pode ser um grupo pequeno, no sentido da bolha ser pequena, e aquele grupinho estar sempre junto, mas também pode ser num ponto de vista maior, como, por exemplo, igrejas que muitas das vezes estão tão envolvidas em suas próprias atividades que não conseguem muito se conectar com o que está acontecendo fora dela. E isso, para uma mobilização missionária, perde-se muita eficiência. Muita eficiência, porque você precisa estar com o olho no que está lá fora e no olho que está acontecendo dentro, para que você faça as conexões melhores. Então, a mensagem é clara, não se feche na sua bolha. Faça relações, construa pontes, seja uma pessoa proativa nas relações. A gente cansa de dizer, já falamos num dos vídeos aqui, características do mobilizador. Não tem mobilizador que não seja relacionável. Você tem dificuldade de sorrir? Então você vai lá no espelho agora, ouvindo a gente, começa a fazer um exercício assim, ó, de sorriso, vai abrindo. Você vai conseguir. E você sorrindo, você vai desenvolver boas relações. Com certeza. Isso o Felipe está trazendo, assim, é pra gente pensar, né, o quanto que é importante, né, quem está atuando aí com mobilização, buscar, né, estabelecer esses contatos, né, estabelecer esses relacionamentos. E se a gente se fecha, né, Felipe, é muito mais difícil.
A gente, na verdade, constrói muros ao invés de pontes, né? E a gente está o tempo todo falando sobre isso, que o mobilizador é essa pessoa que vai estar o tempo todo construindo pontes. Então, se a gente se fecha, né, se a gente se restringe só em quem já conhece, né, sobre mobilização, já conhece sobre esse ambiente missionário e fala até a mesma linguagem, né, que a gente não estabelece pontes com quem ainda não é mobilizado. E, na verdade, o nosso olhar está muito voltado para esse que ainda não é mobilizado. Então, a gente precisa estar atento a isso, né, para a gente não se fechar. Isso aí. E assim, mobilização missionária, galera, também tem a ver com pacificação de interesses. Semana passada você trouxe uma outra palavra que agora me fugiu, que eu gostei mais do que pacificação. Foi conciliar interesses. Conciliação de interesses, exato. Pacificação também é boa, mas conciliação eu acho ainda melhor, ainda vai mais no alvo. Conciliação de interesses. Você precisa ser uma pessoa que concilie interesses. Olha só o quanto o que a gente está falando de questão de relacionamento, não se fechar numa bolha, estar sendo proativo nas construções de relações. Isso tudo te permite exercitar a conciliação de diferentes, de pontos de vista diferentes. E o mobilizador tem que ser fera nesse negócio. Tem que ser fera. Obviamente, você vai melhorando, você não quer dizer... Tem gente que já tem o dom, realmente já faz e tal. A Suzy é muito boa nisso. A Suzy não briga com ninguém, gente. Ela não briga. Depende. Né? Só com o noivo dela. Só que ela... Mas ela precisa ser... Você vai exercitando. À medida que você vai se relacionando com diferentes contextos e vai compreendendo e ouvindo, e entendendo e discernindo as diferenças, você vai aprendendo cada vez mais a conciliar interesses. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não adianta o mobilizador ser uma pessoa que trabalhe com imposição de ideias ou com força física, mesmo que seja só na cabeça dele força física, mas com força de querer atropelar as coisas. Não adianta. Esse atropelamento, isso vai te dificultar. Isso vai, ao invés de abrir portas, vai fechar portas. Então, pacifique, concilie, compreenda os contextos que você está. Às vezes a gente tem que trazer a lembrança, a palavra de Tiago, de que muitas vezes nós precisamos ouvir bastante antes de falar algo. Então, é isso. A técnica de ouvir e conciliar, ela precisa ser presente na sua atividade de mobilização missionária. Sim. E isso tem muito a ver também com aquilo que a gente já falou em algumas lives aqui, né, alguns vídeos, né, Felipe, sobre os agentes da missão, né? A gente está o tempo todo falando sobre isso, né, sobre agência, igreja, vocacionado. E a gente falar sobre conciliar interesses também tem a ver com isso, né? A gente estabelecer pontos, por exemplo, entre uma agência e uma igreja. Né? A gente precisa, como mobilizador, pensar o quanto que os dois precisam ganhar, né? E a gente está, claro que a gente está falando sobre o reino de Deus, a gente entende que tudo é para a glória dele, a gente quer que, né, todos os lugares do mundo sejam lugares realmente alcançados pelo Evangelho, mas a gente está falando de uma igreja, né, que tem, né, seus interesses e uma agência também que também tem. Então, às vezes, o mobilizador vai ser essa pessoa que vai estabelecer essas pontes e vai precisar pensar em como conciliar isso. E é possível, né? A gente que trabalha com mobilização, a gente sabe que é possível, né? A gente conseguir conciliar esses interesses e a gente conseguir unir forças mesmo com focos, né, muito diferentes. A igreja local vai continuar com o foco dela, atuando, né, com o que ela já vem fazendo e é importante o papel da igreja local. E a agência num olhar mais especializado, mas quando a gente fala em parcerias, a gente precisa conciliar esses interesses. Então é importante a gente trabalhar esse olhar, né? E não é impondo, não é estabelecendo o que deve ser, né? Mas é ouvindo, é tentando realmente conciliar. O Felipe usava muito uma palavra que era política, ser uma pessoa política, né? Assim, você... Boa política. Fazer aquela boa vizinhança, assim, né? Ser uma política. Mas é nesse sentido. Nesse sentido. Esse negócio de falar de política hoje em dia... Dá um problema, né? Danado. Então, assim, é no bom sentido da palavra. Mas as discordâncias, muitas vezes, elas são aparentes. E isso a gente precisa estar atento a isso. Porque todos que estão ali dentro dos lugares onde você quer desenvolver mobilização missionária, com certeza querem falar do amor de Cristo. Já tem um estilo, né, do cristão, né? Então,
a gente não, aquele que é salvo em Cristo quer falar de Cristo. E se existe uma igreja é porque já foi falado de Cristo e essas pessoas se reuniram em prol da mensagem do Evangelho. Então, assim, muitas discordâncias que vão parecer que são muito vivas, se a gente pensar bem, esperar em Deus e buscar um discernimento, a gente vai perceber que nem todas são tão gritantes. Algumas são só aparentes. Por isso a importância do conciliador. Por isso a importância do pacificador, do político, né? Como a Suzy está falando aí. Mas vocês entenderam, né? A ideia, né? Para que a gente realmente estabeleça esse lugar, né? Essa função de conseguir conciliar aí esses interesses, de estabelecer essas conexões. E assim, enquanto você vai desenvolvendo a mobilização, gente, não fique parado, né? A gente falou aqui não fique parado, pode ser até um paradoxo aqui. Você está desenvolvendo a mobilização, você não está parado, claro, mas deixa eu explicar melhor isso. Quando você está fazendo o que você pode fazer e é possível fazer, que Deus tem te direcionado para mobilizar a comunidade ou as comunidades com quem você tem conversado, vão ter momentos em que você não vai estar fazendo exatamente isso. Você vai dar um toque numa bola, vai conversar com uma pessoa, vai aproximar algum movimento que ajude, ou que impulsione o que está sendo realizado dentro da igreja, dentro das comunidades, enfim. Você vai fazer várias ações. Mas no período entre uma e outra, não fique parado, não fique só pensando na outra. Primeiro que vai te tornar ansioso, e ansiedade é pecado, né? Então, não, estou brincando. Por o seguinte, gente, você vai precisar sempre de ajuda. É verdade. Pense nisso. Lembra do tema trabalho em rede? Você sempre vai precisar de ajuda. Então, assim, enquanto você está dando um toque na bola e vai ter um toque na bola um pouco mais adiante, busque preparar novas pessoas. Busque capacitar, caminhar. Aquelas que já se aproximaram, entendendo o propósito que você tem desenvolvido, essas que já se aproximaram, invista tempo nelas, para que elas também se tornem grandes instrumentos, eficazes instrumentos naquilo que Deus está fazendo por meio da tua mobilização. Então, sirva a tua liderança, o sempre está tocando nisso, sirva a sua igreja. A vocação ela começa dentro da igreja local, não adianta, eu vou mobilizar o mundo inteiro, mas a minha igreja eu deixei para trás. Isso não existe, você precisa criar raízes, precisa trabalhar isso dentro da sua comunidade. Então, voltando ao que eu estava dizendo, prepare pessoas, porque à medida que as coisas forem avançando, essas pessoas que você vai estar preparando, vai estar ajudando com que elas também estejam cada vez mais maduras, cada vez tendo um contato com informações mais qualificadas, achando os caminhos para encontrar conteúdo mais denso daquilo que elas têm desejo de saber. Quando você vai fazendo isso e também vai trabalhando essa técnica de mobilização, a gente tem trocado essa ideia, você pode achar lá vários vídeos nossos para compartilhar com essa turma, e aí a pessoa vai entendendo a dinâmica da mobilização e vai sabendo onde procurar as informações, você vai criando um time sensacional. Isso é algo que a gente quer te motivar a fazer, né? Buscar realmente estabelecer aí essas conexões com quem tem interesse, né, sobre mobilização e realmente, né, estabelecer esse time aí. E eu acho que é importante, e aí tem a ver com aquele ponto que a gente falou, né, trazer para perto quem já é mobilizado, né, envolver cada vez mais, conversar sobre esse tema, né, e aí caminhar junto, né, e nesse caminhar junto, um vai aprendendo com o outro, né, e isso é muito importante, para que a gente consiga fazer um trabalho mais relevante, né, cada vez mais forte, né, mais eficaz, aonde a gente está atuando, né, enquanto mobilizador. Então é fundamental, né, a gente estar atento a isso. A gente está realmente realizando mobilização, a gente está ali o tempo todo, né, estabelecendo aí quais são as próximas ações, mas buscando aí estabelecer aí essa equipe, né, esse time de alguma maneira. É isso. E trabalhe em rede, essa é a pegada. É isso aí. E seja criativo, pessoal. Não se feche em modelos prontos, a gente sempre tem batido nessa tecla. Você tem ferramentas e você tem recursos. Saiba utilizar as ferramentas em momentos próprios, os recursos em momentos adequados. A gente já falou a diferença disso, mas só para resumir, você com recurso você adapta qualquer lugar que você esteja, qualquer visão missionária que exista ou que seja, ainda vai ser iniciada ou amadurecida.
não há igreja que não seja missionária. Isso não existe. Pode ter ainda não começado uma ação, uma iniciativa, ou ter se envolvido com missões com maior potencial, mas ela é missionária. Então, assim, você saber usar os recursos para a construção das visões missionárias, ou amadurecimento das visões missionárias, ou para aumentar o potencial daquela igreja que já está envolvida com missões, isso é muito importante. Para isso você precisa conhecer os recursos. E as ferramentas são algo que elas já estão prontas. Você vai usá-las nos momentos apropriados. Então, assim, nunca... Gente, o mobilizador, ele não vai simplesmente fazer por fazer. É outra coisa que a gente sempre tem falado aqui, né? Evento que só dá em evento. Ele vai embora, não fica. Nós precisamos criar estratégias, ter gestão, planejamento. A gente vai falar de gestão mais para frente um pouco. Mas é criar estratégias, de maneira que você traga as ferramentas para os momentos apropriados. E aí, quando ela entra, ela vai dar um resultado que talvez você até consiga prever, e pode ser que dê a outros que você não vai conseguir prever, mas ela vai dar um outro resultado para você trabalhar, continuar trabalhando a mobilização. A mobilização, ela é constante e ela vai evoluindo conforme as coisas vão se desdobrando. Por isso a importância de você buscar informação, de você estar atento aos conteúdos mais densos que existem para você acessar e vai fundo. É isso? E a gente quer também incentivar essa questão da criatividade, né, Felipe? Assim, Claro que é importante você ter informação, né, das ferramentas, dos recursos que existem, mas seja criativo, né? Busque entender, porque quem melhor... Uma vez o Felipe falou isso pra mim e eu nunca mais esqueci. Quem melhor para entender, né, sobre o seu contexto, né, de mobilização do que você, que está inserido nesse contexto. Então, quem melhor para entender, né, de que forma você pode utilizar todos os recursos e ferramentas que estão aí à disposição do que você, que está inserido nessa comunidade local, que está inserido nessa igreja. Então, é buscar realmente, né, essa criatividade, é saber usar bem as ferramentas, né, que existem e os recursos também, mas é saber que você pode talvez criar algo a partir do que você está vivenciando nesse contexto, né? Eu acho que Deus dá esse direcionamento com certeza, mas busque isso, né? Busque realmente utilizar essa capacidade que Deus deu pra gente, né? De ser criativo, né? É verdade. E olha, gente, eu quando comecei a trabalhar com mobilização missionária, eu nem sabia que estava trabalhando. Pode ter gente aí que tá me ouvindo que pode estar nesse mesmo quadro. Eu estava trabalhando dentro da igreja local, ajudando com que, na época, a juventude se conectasse com aquilo que estava acontecendo fora da igreja. E aí, por meio desse movimento de o tempo todo tentar buscar contato entre o que estava dentro da igreja com o que estava fora e permitir criar pontes de forma que a juventude possa, de alguma maneira, ser eficiente, ser eficaz ou ser relevante de alguma forma, atuando com as questões que estavam fora dos muros da igreja, nesse caminho, nessa dinâmica, eu fui percebendo que eu estava desenvolvendo uma mobilização missionária, sobretudo quando eu comecei a trabalhar com povos não alcançados, povos menos evangelizados, outras culturas. Então, você pode estar me ouvindo agora, pode estar nessa situação. Poxa, mas eu nunca pensei nisso, mas eu faço lá, eu movimento a juventude para fazer isso, ou então eu trabalho com o Ministério XYZ, para que a gente possa visitar pessoas, possa falar do Evangelho em outros contextos, fazer determinadas ações em lugares onde não se tem a presença ali do Evangelho sendo pregado, de igrejas, enfim. Talvez você esteja fazendo isso. Talvez você ainda não esteja trabalhando em outras culturas ou trabalhando, criando essas pontes com outras culturas. Mas você já está caminhando para isso. Só falta talvez a oportunidade ou talvez você perceber outras culturas que possam estar perto da tua igreja já, e que tem muitas outras culturas aqui. A gente tem 7 segmentos menos evangelizados no Brasil, que tem sido várias vezes falado aí. Se você acessar, por exemplo, no YouTube, você acha vídeo da MTB, né, falando, a MTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que fala sobre 7 segmentos menos evangelizados. Muito provavelmente você tem um desses segmentos perto da sua igreja e que talvez você ainda não esteja trabalhando com eles, mas
você pode começar. Então, assim, o que eu quero dizer, o que nós estamos querendo dizer, talvez você nem se percebeu que você já está fazendo mobilização. Verdade. Talvez falta só você tomar consciência disso e perceber os desafios mais complexos que talvez podem estar bem perto de você, mas você ainda não se atentou. Mas é tempo disso, conta com a gente para te ajudar a você desenvolver cada vez melhor o que você já tem feito. Se você ainda não está fazendo, comece. Faça. Está ouvindo a gente aqui é porque você já está com vontade de fazer, então faça. Recados finais. É isso aí. A gente quer te convidar, você que já se vê, na verdade, nessa função de mobilizador, se conecte à nossa rede, na Rede Mobilize. Ali você vai ter um ambiente onde você vai absorver todo o conhecimento, né, acerca sobre esse tema especificamente, sobre mobilização, o que está acontecendo, né? A gente está ali o tempo todo alimentando com informações sobre mobilização missionária. E além disso, né, você vai estar ali se conectando, né, Felipe, com mobilizadores do Brasil todo, com a gente, né, estabelecendo essa relação com a gente também. Então a gente quer te convidar, se você já se vê como mobilizador, esteja na nossa rede. Isso aí. Outra coisa, gente, a gente vai fazer o Base Mobilize, o treinamento presencial em São Paulo, dia 30 de outubro, em Jardim Romano, São Paulo. Então, assim, você consegue na bio do Instagram lá da Missão Base, você consegue acessar a plataforma de inscrição. As inscrições elas são limitadas, a gente está tomando todo o cuidado, ainda por causa dessa situação da pandemia, que ainda estamos nesse quadro, embora muitas coisas melhoraram, graças a Deus, mas ainda ainda requerem alguns cuidados, então a gente está tomando todos os cuidados, então as inscrições são limitadas. Se você quer fazer, você está em São Paulo, então você entra lá no link do nosso Instagram, lá você vai acessar a plataforma e se inscreve. A gente está com um preço lá diferenciado, até o dia 11 de setembro, salvo engano, lá tem a data certinha, um preço diferenciado para você se inscrever. E aí no sábado, dia 30 de outubro, a gente vai estar em São Paulo, eu e a Suzy, vamos passar o dia falando com vocês de mobilização missionária. E a Base Mobilize, nossa capacitação, ela é muito prática. A gente passa uma parte com vocês na teoria, porque é preciso que a gente aprofunda um pouco mais os conceitos do que é possível aqui, e depois a gente vai para a prática, pensar prática, e eu tenho certeza que você vai sair de lá assim, com uma visão ainda mais ampla de mobilização missionária. Amém. Tá bom? Conta com a gente, vamos caminhando, Deus te abençoe. Até a próxima. Amém. Tchau, tchau, gente.